Olá, estamos iniciando aqui mais uma URI Live para tratar de métodos de como você, professor ou aluno, podem apresentar os seus conteúdos, resumir os seus conteúdos e, claro, se preparar para saber falar sobre eles, para demonstrar de fato uma aprendizagem significativa sobre estes temas. Nós vamos falar desses tópicos que vão aparecer aqui na tela para vocês agora, que são o infográfico, o cartaz e o mapa conceitual. E eu sou a professora Luana Porto, professora do Departamento de Letras, Linguística e Artes e também professora do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Educação. Quando nós falamos destes tópicos, infográfico, cartaz e mapa conceitual, nós estamos falando daquilo que é um mecanismo, tanto para o professor apresentar os seus conteúdos, quanto para o aluno estudar. Esses textos que nós vamos falar agora são, na verdade, gêneros textuais. Gêneros textuais, assim como a tirinha, assim como o cartoon, assim como a notícia, assim como a reportagem, assim como a charge. Qual é a diferença? Que esses gêneros textuais servem tanto para uma atividade sobre língua, linguagens e leitura, por exemplo, numa aula de língua portuguesa, quanto para exposição do professor em relação ao tópico de abordagem da sua aula, que pode ser de língua portuguesa, de matemática, de química, de física, de direito penal, de direito processual civil, ou até mesmo de mediação e arbitragem, qualquer outra matéria na área em que o professor está atuando. Além de ser um mecanismo de explicitação de conteúdos, esses gêneros textuais servem muito para os alunos, para que eles possam resumir os conteúdos discutidos em aula, para que eles possam, de fato, desenvolver uma habilidade e uma competência associada a esquema, a reprodução de informações que são informações chaves, que são informações síntese para cada um dos conteúdos. Então, o tópico hoje serve tanto para quem dá aula quanto para quem assiste a aula e está na condição de aluno. E aí nós vamos começar vendo aqui que quando a gente fala de infográfico, cartaz e mapa conceitual, nós estamos falando então daquilo que pode servir de dupla forma. Tanto uma disciplina de língua portuguesa, quando se estudam esses gêneros textuais, aí pensando, por exemplo, no Enem, que é uma prova de uma avaliação que vai abordar esses tópicos, sim, na área de linguagens, quanto para estudos e sínteses, tanto para professores quanto para alunos. E aí nós vamos ver que quando a gente fala nesta videoaula de método de exposição e síntese, é este terceiro item que nós vamos abordar aqui. A ideia de que nós queremos ajudar vocês a pensar em melhores ferramentas e instrumentos verbovisuais para processar conteúdo e, claro, para sintetizar informações que vão ser úteis ao longo da formação acadêmica e escolar. E aí nós vamos falar, então, da funcionalidade de cada um desses gêneros textuais que nós escolhemos, e nós vamos dizer que o que nos interessa aqui, o nosso objetivo maior é discutir a forma de exercitar a compreensão e a prática de memorização e de síntese através da adoção desses mecanismos de registro de dados, de conceitos e também de informações. Por quê? Porque a gente pode envolver os nossos alunos na produção desses instrumentos, desses gêneros textuais, para eles, por exemplo, registrarem informações que eles consideram mais adequadas, aquilo que mais chamou a atenção deles em cada uma das aulas, em cada um dos textos que eles foram convidados a ler. Então é uma atividade em que o aluno pode exercer o seu protagonismo e especialmente demonstrar a sua aprendizagem. E se o professor quer usar isso como exercício, ou se o professor quer usar isso como um mecanismo de diagnóstico do desempenho dos alunos em relação a cada um dos tópicos, ele também pode usar. E ainda, ele pode envolver o infográfico, o mapa conceitual e o cartaz como mecanismo também de avaliação, fugindo daqueles mecanismos tradicionais de provas e trabalhos que muitas vezes os alunos têm uma certa resistência a fazê-los. Por quê? Porque nós precisamos também ser inventivos, sermos criativos para chamar a atenção dos alunos e envolvê-los em outras atividades em que eles também vão ter que demonstrar habilidades e competências e, claro, a consolidação da aprendizagem, que é sempre o maior objetivo de qualquer prática pedagógica de qualquer professor. Então nós vamos falar a partir de agora de cada um desses três gêneros. Vamos começar pela ordem do nosso título, que é o infográfico, e aí nós vamos ver a definição de cada um desses gêneros textuais, a sua funcionalidade e exemplos, e aí vamos fechar sempre ensinando vocês em que lugares vocês podem desenvolver esses gêneros textuais. Se eu posso fazer à mão, se eu posso fazer de uma caneta e papel, ou se eu posso usar, por exemplo, um mecanismo digital para produzir um infográfico, um mapa conceitual ou até mesmo um cartaz. Então vamos acompanhar comigo agora
O primeiro elemento que eu chamo a atenção de vocês, que é justamente a ideia de que nós vamos fazer com que os nossos alunos proponham sentidos para o que eles aprenderam, elaborando ou um infográfico, ou um cartaz, ou um mapa conceitual. E aí nós vamos começar então pelo infográfico, que é um texto multimodal, muito utilizado pelo jornalismo em notícias, em reportagens e divulgação tecnológica. Mas ele não serve apenas para os textos do âmbito jornalístico. Por exemplo, não vamos ver só um infográfico dentro de uma notícia ou de uma reportagem que vai ilustrar uma sequência de fatos ou vai ilustrar uma sequência de ações que foram desempenhadas, por exemplo, por um grupo de traficantes ou de assaltantes para roubar uma determinada loja, porque o infográfico serve muito para apontar os passos das atitudes que nós temos visto no campo da criminalidade, até mesmo no campo da saúde. Qual é o primeiro passo, por exemplo, para as pessoas aprenderem a usar uma máscara? Nós podemos usar o infográfico para outros fins, que é uma ilustração de um conceito-chave, a ilustração de informações que são prioritárias, que são fundamentais para a compreensão de um dado tema, que pode ser um tema como genética, que pode ser um tema como matemática financeira, ou, por exemplo, linguagens, os tipos de linguagens de que nós dispomos para nós estabelecermos uma comunicação eficiente. Quando nós temos na definição que eu mostrei para vocês anteriormente, que esse texto é um texto multimodal, porque é para chamar a atenção de vocês que o infográfico não é um texto só com escrita, é um texto que vai mesclar escrita, vai mesclar gráfico, vai mesclar, por exemplo, um tipo de quadro com algum tipo de ilustração. Então é um texto multimodal porque ele serve para a gente vivenciar uma informação através das várias percepções sensoriais. Uma delas é o visual, mas não só, porque nós podemos ter também gráficos que vão trabalhar com a multimodalidade, misturando os ícones verbais com os ícones não verbais em movimento, porque nós podemos ter infográficos na forma de vídeo. Então note que quando a gente trata dessa definição, que é um texto multimodal, é porque é um texto que vai mobilizar aquilo que hoje a escola já está cobrando no ensino fundamental e médio, que é o trabalho com os textos multimodais, escritos em vários modos, não só mais o modo estático da escrita registrada num papel, mas também a inter-relação das linguagens. A gente pode ter aqui a inter-relação da linguagem verbal com a linguagem não verbal através, por exemplo, do uso dos mecanismos audiovisuais de processamento e produção de textos. É importante também que a gente entenda que esse aspecto da multimodalidade, ele vai atravessar todos os gêneros sexuais que nós vamos falar hoje. Estou falando agora aqui do infográfico, mas os mapas mentais, assim como os cartazes, também podem ser considerados textos multimodais, porque envolvem várias modalidades discursivas. E aqui nesse conceito agora, citado pela Dionísio, pela Ângela Dionísio, nós temos mais alguns elementos importantes. O primeiro deles diz assim, que o infográfico é uma criação gráfica que utiliza recursos visuais, desenho, fotografias, tabelas, conjugados a textos curtos para apresentar informações jornalísticas de forma sucinta e atraente. Então, uma informação importante é que esses textos não podem ser poluídos de informações escritas. A ideia é de que haja uma mescla entre o verbo, a palavra, e aquilo que não é o verbo, aquilo que é a imagem, aquilo que é a ilustração. Ela também retifica a ideia de que esse texto ele nasce e ele se consolida, especialmente no campo jornalístico, mas nós queremos mostrar aqui para vocês que o infográfico ele chega a outros contextos, especialmente os contextos de ensino e aprendizagem, porque eles podem ser usados para ilustrar um conteúdo e para o aluno também processar cognitivamente os seus saberes, as suas aprendizagens em relação a quaisquer temas, de quaisquer disciplinas, de quaisquer componentes curriculares que ele vai vivenciar na sua formação na escola ou até mesmo na universidade. E é importante que a gente também destaque que o infográfico é um texto mais objetivo, é um texto que vai sintetizar aquelas informações que de fato são chaves, que são prioritárias, que são importantíssimas para o aprender aquele conteúdo, aquele tema e, claro, demonstrar a revelação de habilidades e de competências. Para mostrar isso para vocês aqui, eu quero dizer que a funcionalidade maior do infográfico é sintetizar ou ilustrar informações e conceitos das mais variadas áreas sobre os mais diferentes enfoques que um tema pode receber. E aqui eu mostro para vocês alguns exemplos de infográficos. Então este infográfico aqui, ele faz uma espécie de resumo
sobre o panorama que nós temos no Brasil em relação à leitura. Então, nesse site aqui, Lance Seu Livro, nós temos uma ilustração gráfica com poucas informações, mas informações muito importantes para a gente compreender em que medida nós estamos lendo mais ou menos em quais regiões isso acontece. Então, nós temos aqui uma população, nesse infográfico aqui indicada, de 202 milhões de brasileiros. Nós vamos ver que a média de leitura de livros por ano não chega a 5, é uma média que está bastante abaixo de médias de países mais desenvolvidos que o Brasil. Nós vamos ver que o tempo livre em relação à leitura, ou melhor, a leitura durante o tempo livre é ocupada por uma parcela de 28% da população brasileira. E na região sudeste nós temos os brasileiros que mais leem, segundo a pesquisa registrada aqui por meio desse infográfico. E o outro dado é sobre as leituras, né? Que 45,8% dos brasileiros têm a leitura como um hábito, né? As leituras são habituais. Aqui neste outro exemplo que eu trago aqui para vocês estão vendo os hábitos de leitura dos brasileiros, um gráfico que vai apresentar mais informações verbais. Vocês estão vendo aqui a quantidade de dados sobre leitura no Brasil expressos por meio das porcentagens. Esse gráfico aqui é parte de um material bem interessante sobre leitura produzido pela Universidade Federal de Santa Maria. E este terceiro aqui é um gráfico que vai fazer história da alfabetização no Brasil, marcando a linha do tempo. Então notem que aqui nós temos várias estratégias de apresentação visual dos infográficos. E cada um desses 3 exemplos que eu mostrei para vocês vai desenvolver aquilo que é singular. Vai trazer uma informação clara e objetiva sobre o tema, de modo a fazer com que quem leia esse infográfico tenha condições de entender a linha do tempo, como neste terceiro exemplo que eu mostrei para vocês, ou entender números que são importantes acerca daquele tópico que está sendo abordado na aula, ou que está sendo abordado em algum material de divulgação. O que nos importa ressaltar aqui sobre o infográfico, que ele precisa ser sintético. Normalmente ele se restringe nas partes escritas a uma lauda, então não é interessante que a gente produza infográficos de 2, 3 folhas, por exemplo, porque isso ficaria muito mais pesado do que aquilo que é o básico do infográfico, que é a ideia da síntese. Então, sintetizar em uma folha e uma lauda já é suficiente. E para mostrar isso para vocês, eu quero indicar aqui que nós temos vários mecanismos de produção de infográfico. Então, se nós formos fazer como professores ou como alunos uma apresentação por meio de um conteúdo, por meio de um infográfico, vocês podem usar esse site aqui, que é o canva.com, que é um site em que vocês podem preparar diversos materiais visuais de forma gratuita. E aí, claro que existe também nesse site a forma paga. Não é tão expansivo o valor. É importante que a gente tenha essa noção também de que algumas formas de templates são mais caras e precisam ser pagas, mas há muitos templates interessantes para a gente produzir infográfico que são gratuitos. Então vocês vão digitar canva.com e vai abrir essa tela que aparece para vocês agora no slide. E aí bem ali ao cantinho, já no círculo em vermelho, vocês têm um ícone ali, infográfico. Com base neste material, vocês vão clicar para aprender como é que se cria um infográfico. Então vocês estão vendo ali no cantinho da direita, vários tipos de templates para criação de infográficos. E esses infográficos, eles vão ser possíveis de serem mudados em termos de cor, em termos de formatação de letra, em termos de tamanho de letra, de fonte, enfim. E a gente vai criando conforme os templates que a gente vai escolhendo. Então a gente pode escolher um qualquer, eu escolhi o que está ali bem no meio da nossa primeira linha dos 3 modelos de infográfico, e a gente vai criando com base nas informações que a gente quer registrar nesse infográfico. Então a gente pode mexer na escrita, a gente pode mexer nos tons de letra, a gente pode mexer no fundo, nas cores, enfim, para criar um infográfico da maneira que nós achamos mais interessante do ponto de vista visual e do ponto de vista do registro das informações que a gente quer que o nosso aluno aprenda, que a gente quer que o nosso aluno de fato decore e que ele aprenda. E aí nós vamos ver o cartaz. O cartaz também é um gênero multimodal, como eu já falei para vocês. O cartaz, ele é produzido sempre da mesma forma que o infográfico em linguagem clara e objetiva. A diferença é que o infográfico ele aparece especialmente nos textos de caráter jornalístico e o cartaz não necessariamente. O cartaz ele tem uma dupla significação. Eu posso ter um cartaz que é um cartaz para vender um produto, quero anunciar, por exemplo, um novo aparelho telefônico, eu vou criar um cartaz enquanto publicitária para oferecer para as pessoas que têm interesse nesse produto a compra de um celular que é mais moderno, que tem mais funcionalidades, que define melhor o perfil daquele usuário deste tempo. Mas eu também posso ter um cartaz que não tem
apelo, que não tem essa função de convencimento para compra, produzindo um cartaz de cunho informativo. Então nós temos dois vieses importantes para os cartazes. O viés que nos interessa aqui é o viés informativo, para sintetizar informações, para reproduzir dados que são significativos sobre um tema, e nós temos também o cartaz de viés publicitário apelativo, que é aquele que quer vender um produto ou vender uma ideia. Aí no caso a gente tem os cartazes, por exemplo, que vão vender produtos, e os cartazes que vão fazer campanhas sociais, por exemplo, campanha de doação de órgãos, campanha de proteção para que as pessoas não se contaminem por uma doença, enfim, nós temos vários cartazes de cunho apelativo que são muito importantes também de serem conhecidos para a escola. Mas esse tipo de cartaz não é o cartaz sobre o qual nós queremos nos debruçar agora. Nós queremos falar daquele cartaz que serve para sintetizar informações e aquele cartaz que serve também para a gente usar como esquema, como forma de memorização, como forma de apresentação de aprendizagens por parte do aluno em relação a um determinado conteúdo abordado na escola ou na universidade. Então o cartaz que a gente está usando aqui é o cartaz de cunho informativo. E aí nós vamos ver então que o cartaz ele vai sempre servir também, assim como o infográfico, para ilustrar conceitos chaves e informações sobre um determinado tema, em qualquer matéria também. Pode ser uma matéria do direito, da psicologia, da enfermagem, da educação física, da área de letras, da área da educação. E aí nós vamos ver que o Canva, que é aquele site que eu mostrei para vocês, que é um mecanismo muito fácil, com boa funcionalidade também de uso para criar o infográfico, ele também tem a modalidade de criação de cartazes. Então vocês estão vendo aqui nesse ícone, que já está registrado com o círculo em vermelho, que vocês também podem criar cartazes por meio do Canva. E aí vocês estão vendo aqui que vai abrir, quando a gente clica ali nos cartazes, no ícone cartaz, vai abrir uma série de templates para vocês escolherem. Então vocês escolhem um tipo de template e vocês podem mudar a cor, mudar texto, mudar tipo de letra, mudar desenhos que aparecem ali para vocês produzirem o material de vocês. Vocês podem fazer um cartaz para ilustrar qualquer tipo de conteúdo em qualquer nível de ensino, desde a educação infantil até o último ano do ensino médio e também o ensino superior, os cursos técnicos, os cursos de educação de jovens e adultos também. O que importa é que o cartaz tem essa funcionalidade, ilustrar conceitos, ilustrar informações que são de fato significativas. E aí eu mostro aqui para vocês o exemplo, para nós já passarmos direto para o próximo gênero, que é o mapa conceitual. Sobre ele nós vamos ter mais informações, porque o mapa conceitual, numa comparação entre o infográfico, o cartaz e o mapa conceitual é aquele que demonstra mais habilidades cognitivas, demonstra uma capacidade de síntese um pouco mais apurada. Então ele é muito interessante para a gente, por exemplo, solicitar ao final de um bimestre, ao final de uma disciplina, que o aluno apresente o que ele aprendeu por meio, por exemplo, de um mapa conceitual. E aí eu já quero dizer para vocês que nós temos na internet uma dupla informação e uma dupla conceituação, que é o mapa conceitual e o mapa mental. Nós estamos falando aqui do mapa conceitual. Qual vai ser a diferença? Primeiro vamos ver aqui o conceito de mapa conceitual para eu dizer para vocês no que ele se diferencia em relação ao mapa conceitual em relação ao mapa mental. Vamos ver então o conceito daquilo que nos interessa, que é o mapa conceitual. Ele diz o seguinte: ele é um mapa de conceito que é representado na forma de um diagrama indicando relações entre conceitos, entre palavras, que nós vamos usar para representar conceitos e aprendizagens. Os mapas conceituais, então, são diagramas de significados, de relações significativas, e eles podem ser usados em diversas situações, como instrumento de análise de currículo, uma técnica didática, um recurso de aprendizagem, um meio de avaliação, um meio de reprodução de informações. Então, quando a gente fala de mapa conceitual, é um mapa que serve para mim e para qualquer outro estudante interessado naquele tema. É um mapa que vai me dar uma espécie de panorama, de registro daqueles conceitos que são fundamentais num dado tema, diferentemente do mapa mental. Porque o mapa mental é um método de estudo individual em que eu vou associar alguns conceitos a alguns elementos gráficos, algumas ideias. Por exemplo, eu estou falando para vocês sobre energia elétrica, eu quero conceituar a energia elétrica e eu coloco um desenho, por exemplo, de uma lâmpada, porque eu, mentalmente, individualmente, associo energia elétrica à lâmpada. Mas eu posso ter uma outra pessoa que vai fazer o mesmo raciocínio, não usando, por exemplo, como ícone de representação do conceito energia elétrica, a lâmpada. Pode usar, por exemplo, a imagem de uma hidrelétrica. Então, o mapa mental, ele é um instrumento mais individualizado de as pessoas registrarem informações e o fluxo de raciocínio que elas estabelecem, que elas produzem para compreender um tema. Então, qual é a diferença básica entre o mapa mental e o mapa conceitual? O mapa conceitual, ele tem um caráter mais universal. Ele vai registrar aqueles conceitos, aquelas informações de um dado tema em que
Todos nós podemos compreender o fluxo daquele raciocínio lendo, interpretando aquele mapa conceitual. Agora, o mapa mental é um método de estudo mais individualizado que vai registrar as associações que cada sujeito faz para compreender um tema, para estabelecer as relações de significação, as relações de ligação e interdependência em relação a conceitos e informações. Por isso que o mapa mental é muito mais individualizado, é muito mais característico de um estudo de um sujeito em especial do que o mapa conceitual, que pode ser usado, dinamizado para um grupo bem maior de aprendizes e também, claro, de professores. O mapa conceitual, normalmente a gente publica, a gente socializa. O mapa mental é um estudo que a gente guarda pra gente mesmo, porque ele tem uma funcionalidade muito mais individual, muito mais singular, porque ele funciona para eu entender o meu raciocínio que me levou à compreensão daquele determinado tema. Enquanto que o mapa conceitual pode ser compreendido por qualquer um, porque as informações vão estar tão claras e tão objetivas, de modo que qualquer outra pessoa pode acompanhar aquele raciocínio e chegar à mesma compreensão. E aí nós vamos ver na sequência aqui, depois desse conceito, que o mapa conceitual ele serve para a gente explicitar conceitos, para a gente fazer síntese de conteúdo, e para o professor também serve para que ele ilustre de modo mais objetivo os conteúdos, os elementos chaves da abordagem de um dado tema. E aí nós vamos ver aqui que os mapas conceituais, eles são bastante dinâmicos, eles estão sempre mudando o curso aprendizagem significativa, porque à medida que eu vou aprofundando o conhecimento sobre um dado tema, eu posso mudar a elaboração do meu mapa conceitual. Se a aprendizagem vai ser sempre significativa para o aluno, é natural que a estrutura que ele vai representar, que ele vai escolher para montar o diagrama também vai sendo alterada. Aí nós vamos então marcar que o mapa conceitual ele é uma ferramenta para organizar e representar o conhecimento e para registrar também análise e interpretação de textos, porque eu posso produzi-lo para informar, para registrar aquilo que é essencial em qualquer texto que eu li. Pode ser um texto, um artigo, pode ser um texto, um TCC, pode ser um texto, uma tese que eu li que eu quero sintetizar as informações. Da mesma forma que eu falei para vocês em relação ao infográfico, o mapa conceitual pode ser um texto estático, só com escrita e imagem, e pode ser um texto também com movimento. Então é possível que a gente tenha a oportunidade de conhecer softwares que vão permitir que a gente elabore mapas conceituais na forma de vídeo, na forma de material que tenha uma movimentação em várias cenas. E nós temos vários mecanismos já para isso. Mas eu quero mostrar aqui para vocês alguns elementos de conceitos também de mapas conceituais para a criação deles. Então nós vamos pensar agora como que a gente pode criar o mapa conceitual tanto para o processo de ensino na atividade docente, quanto para o processo de consolidação da aprendizagem, da memorização, da síntese, que é uma atividade importante para o aluno. Então nós vamos ter que sempre definir quais são os conceitos chaves, estabelecer as relações entre eles, e muitas vezes essas relações podem ser marcadas por frases de ligação, por arcos que vão unindo os conceitos. Então vocês vão ver que nós podemos ter várias formas de apresentação desses mapas conceituais. E ao mostrar os exemplos, eu vou indicar para vocês aqui já na tela que nós temos 3 ferramentas, entre muitas, eu selecionei essas aqui, em que vocês podem criar os mapas conceituais. O Cmap Tools, que é um software livre, que vocês podem baixar no computador de vocês, coloquem lá no Google, o Cmap Tools, vocês podem baixar o aplicativo. O Canva, que é aquele site que vocês podem usar também para a criação tanto dos cartazes quanto dos infográficos, e o GoConquer, que é um mecanismo de estudo que a gente pode criar slide, que a gente pode criar animações, que a gente pode criar também os mapas mentais. Então notem aqui, cada um deles primeiro. O Snap Tools, ele permite gravar todos os passos de construção dos mapas, reproduzir a qualquer momento, porque ele permite que a gente salve o mapa que a gente criou, ele é gratuito e pode ser também salvo em qualquer laboratório de informática das escolas. Quando se usa o Snap Tools, a gente vai criar um mapa ao exemplo deste aqui. Nós temos um tema gerador, que vocês estão vendo ali, ó, ambientes virtuais de aprendizagem. A gente vai poder puxar as flechinhas e colocar as frases de ligação. Por exemplo, os mapas conceituais permitem isso, isso e aquilo. E a gente vai criando os outros ícones, os outros retângulozinhos ali. Tem o grupo do vermelho, o grupo do laranja, o grupo do roxinho, que vai indicando as relações de interdependência entre os tópicos. Então notem que o mapa conceitual ele sempre vai ter um tema-chave, que é o tema que vai aparecer em destaque. No caso aqui, o exemplo ambientes virtuais de aprendizagem. Nós vamos ter as flechinhas que vão poder ou não ser cortadas, ser intercambiadas por verbo de ligação. Por quê? Eu posso colocar esse verbo ou não, eu posso fazer uma flechinha reta e só indicar os outros elementos que são relacionados a esses subtópicos. E se eu quiser colocar a frase de ligação, eu coloco um verbo no meio. Aí vocês estão vendo que nós temos também, além desse software livre, o GoConquer, que é um site, vocês estão vendo aqui o endereço, que vocês vão fazer o cadastro de vocês
vocês, tanto por Facebook ou pelo e-mail do Gmail, e que com o cadastro, vocês estão vendo aqui, vocês vão preencher os dados de vocês, como eu mostro agora aqui na sequência, e vocês vão se cadastrarem ou como alunos ou como professores, preenchem todo o cadastro e vocês vão poder entrar. Estão vendo ali agora a marcação do entrar mais ao canto direito superior e vocês vão clicar ali e escolher que tipo de atividades vocês querem desenvolver. Pode ser o slide, pode ser um quiz, pode ser o que eles chamam aqui de mapa mental. Quando vocês criam um mapa mental aqui, vocês têm a possibilidade de fazer várias relações de sentido, de conceitos e de tópicos e subtópicos, como vocês veem ali. Basta digitar, ficar arrastando naquele ícone ali do mais e vocês vão criando várias outras abinhas. Vocês podem mexer nas cores, vocês podem aumentar a letra, vocês podem colocar fundo, vocês podem inserir imagens para criar mapas conceituais por meio desse site que é o GoConcre. Aqui eu criei rapidamente um para vocês com as relações de dependência. Notem que aqui eu não usei as palavras de ligação, eu só usei as flechinhas, na verdade os ícones de estabelecimento de relações entre os tópicos, e depois eu resolvi usar uma estratégia um pouco mais criativa para chamar a atenção dos meus alunos, que é usar cor diferente para marcar as relações de sentido. Tudo isso eu faço dentro ali do software, depois do site, na verdade. Depois eu simplesmente salvo no formato imagem e eu posso deixar dentro do meu computador, eu posso colocar numa rede social, eu posso colocar dentro de um material didático, eu posso enviar para os alunos pelo WhatsApp, posso colocar dentro de um AVA. Enfim, nós temos muitas possibilidades de disseminação dos mapas conceituais. O que vale marcar? Que o mapa conceitual, ele funciona muito para a gente ajudar o nosso aluno a aprender e a visualizar as relações de dependência e interdependência dos conceitos, e para o aluno ele serve muito para dinamizar o processo de aprendizagem, para gravar aquelas informações que são mais importantes, serve como mecanismo de preparação para provas e avaliações. Imagine um aluno que para cada matéria, para cada disciplina da escola ou da universidade, ele vai chegar ao final produzindo um bom mapa conceitual. Ele vai ter uma espécie de diagrama da disciplina inteira, registrando aquilo que foi mais relevante, aqueles conceitos que são salutares de fato para a aprendizagem dele naquela matéria, naquela disciplina. Então é um mecanismo muito bacana para que os alunos sejam incentivados a ter método de estudo mais adequado e talvez até mais atraente, porque ele vai usar uma tecnologia digital para produzir isso. E quando eu falo dessas tecnologias digitais, eu falei aqui do Canva, eu falei do GoConcre, mas eu não falei ainda do Canva, mostrando para vocês o mapa conceitual. Daqui a pouquinho eu já falo para vocês. Eu quero perguntar para vocês, já vão pensando uma resposta. Eu posso fazer mapa conceitual, cartaz ou infográfico à mão, professora? Ou eu preciso obrigatoriamente usar um mecanismo digital, um software ou um outro material para de fato para registrar, para ilustrar conceitos chaves? A resposta é: eu posso sim fazer à mão. Então, se eu quero fazer com que meu aluno desenvolva melhor a motricidade fina, que eu quero, por exemplo, estimulá-lo a usar a folha, papel pardo para produzir os mesmos tipos de textos que eu estou mostrando aqui para vocês, os mesmos gêneros textuais, eu posso sim. O importante é que o aluno aprenda os processos e a funcionalidade de cada um desses gêneros. O infográfico, o cartaz e o mapa conceitual. Então, deixando bem clara a resposta, não é obrigatório que o aluno use uma ferramenta digital, mas eu acho interessante nesse contexto a gente conhecer as ferramentas digitais, nesse contexto do século XXI, em que o ensino online está se impondo como regra praticamente em todos os cenários de formação. E se eu quero dinamizar o uso das tecnologias, fazer com que elas sejam de fato mais atraentes, que elas tenham funcionalidades para além do entretenimento, é importante que essas tecnologias também entrem no contexto de ensino e no contexto de estudo dos nossos alunos. Aí, claro, nós podemos falar de mapa conceitual, podemos falar de infográfico, podemos falar de cartaz, mas o aluno também poderia usar outras tecnologias para produzir outros tipos de esquemas de texto e de resumo e de síntese. Ele poderia produzir podcast, ele poderia produzir slide, enfim, ele poderia usar qualquer outro tipo de ferramenta. O que nós estamos usando aqui hoje, nesta UriLive, são três, que é o infográfico, o mapa conceitual e o cartaz. E aí nós vamos falar para vocês, observando agora aqui na sequência, que nós temos também o Canva, que é aquele mesmo site que eu indiquei para vocês para a produção de infográfico e cartaz. Quando vocês digitam ao canva.com e ele aparece em língua portuguesa, vocês também têm um ícone mais ali abaixo que é para produzirem infográficos. Marquei agora ali em vermelho para vocês, olha só, infográfico. Ali vocês vão clicar ali e vão aparecer vários templates, que são espécies de designs prontos para vocês criarem os mapas conceituais de vocês. Aí vocês podem escolher aqueles que são gratuitos, claro, para não ter que fazer
uso de nenhum recurso financeiro para produzir os mapas conceituais de vocês. Aí eu selecionei um mapa conceitual modelo. Então, é este aqui que eu selecionei aleatoriamente aqui para mostrar para vocês. Selecionei, abri a telinha e criei o meu. Então, notem que eu usei o mesmo design que estava sendo proposto naquele material. Então, eu coloquei aqui estratégias de estudos, de apresentação de conteúdos e também estratégias para que os alunos processem as aprendizagens que eles vão construindo ao longo de cada disciplina. Aí aqui é uma espécie de síntese do que nós temos mostrado ao longo das mais variadas URI Lives que nós estamos produzindo e socializando aqui com vocês. Para estudar e para apresentar conteúdo, é importante que a gente possa usar slide, que a gente possa usar o podcast, que a gente possa usar vídeos, que a gente possa usar também mapa conceitual, resumo, mapa mental, que a gente possa falar também de cartaz e de infográfico. Então, eu dei uma resumida aqui nas ferramentas de que a gente dispõe para estudar e também para conseguir reproduzir com os alunos aqueles conceitos que são mais importantes para a aprendizagem dele. Aí, se eu não quero usar esse layout, que eu achei muito escuro, não gostei das cores, não gostei, por exemplo, do tipo de letra, eu posso lá, neste mesmo material aqui de criação, ficar mexendo nas cores, mexendo nas letras, no tamanho das letras, e eu vou mudando. Aí eu usei o mesmo layout, coloquei um fundo ali, um azul piscina, troquei para cada um dos ícones que fazem parte da indicação das ferramentas, eu coloquei uma cor diferente, dei uma mexida na letra ali do título central, que é estratégias de estudo ou de apresentação de conteúdos, e achei que agora aqui ficou talvez mais atraente para o meu aluno. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Aí é importante, gente, atenção, eu faço o meu material, o que eu faço com ele depois? Eu salvo. E aí o Canva me dá a possibilidade de escolher que tipo de arquivo eu quero para salvar o meu material. Eu posso salvar em PDF, eu posso salvar em JPEG, eu posso salvar em outra extensão, que é a extensão que eu estou usando aqui para mostrar para vocês, que é a extensão do PNG, que é a melhor qualidade de imagem, e ainda eu posso criar em alguns materiais, que não são esses que eu apresentei aqui para vocês, alguns materiais em movimento em vídeo no Canva. Então notem que hoje aqui eu apresentei o Canva usando o infográfico, o cartaz e o mapa conceitual, mas eu quero deixar também o alerta para vocês e o convite para que vocês conheçam o Canva, porque eu posso criar videozinhos ilustrativos de conteúdos também, salvando em MP4, para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. Então eu posso fazer uma ilustração em movimento usando o Canva. Então fica aqui a dica para que vocês usem bastante o Canva. Ele também serve para quem gosta de redes sociais, para elaborar, por exemplo, posts para o Stories no Instagram, posts para colocar no Instagram, no feed. Ele serve também para criar aquelas abas de abertura para quem tem conta no Facebook. Então a funcionalidade dele é muito ampla, basta que vocês conheçam e naveguem lá para mexer, para criar, para inventar e para salvar os posts de vocês, os materiais de vocês, que podem ser também para fins didáticos ou não, pode ser para fim informativo, para fim comercial também, porque o Canva tem a possibilidade de vocês criarem menus para restaurantes, criarem, por exemplo, cartão de visita para apresentar a empresa de vocês ou o trabalho de vocês. Enfim, as funcionalidades são bastante variadas, amplas. É importante que vocês conheçam tudo que esse site apresenta para nós de forma gratuita. Claro, algumas versões precisam ser pagas, mas o valor não é tão expansivo assim. E aí nós vamos gravar aqui na sequência, que eu acho importante ressaltar para vocês, que quando a gente fala de infográfico, de mapa mental e de cartaz, a gente está falando de estratégias de estudos que precisam ser adequadas ao contexto dos alunos e às ferramentas disponíveis. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta eu pedir, por exemplo, para o meu aluno elaborar um mapa conceitual se ele nunca aprendeu isso na escola, se ele nunca viu um exemplo, se ele não sabe como se constrói. Então eu preciso primeiro apresentar isso para o meu aluno para depois solicitar que ele use isso ou como um instrumento de estudo ou numa avaliação. Da mesma forma, se eu tenho uma turma em que os alunos não têm acesso à internet, eu posso pedir que eles façam o material no Canva? Não, porque isso vai ser uma ferramenta impeditiva de acesso aos alunos. Então é sempre importante que a gente defina os gêneros que a gente vai usar para expor os conteúdos, para socializar os conteúdos e para pedir também que os alunos elaborem suas atividades em consonância, em atenção, aquilo que é a realidade da minha turma. Então nós estamos falando muito de tecnologias digitais, mas eu tenho que saber se todos os meus alunos têm acesso a elas, se todos eles podem fazer uso de uma forma tranquila de um aplicativo que eles vão precisar baixar, se, por exemplo, no computador deles vai ter memória para eles baixarem o CMap Tools, se eles vão poder fazer o uso do Canva no celular. A resposta é sim, eles podem. Se não tiver computador, eles podem usar o Canva no celular. Então eu preciso conhecer a ferramenta que eu estou solicitando para os meus alunos, saber as suas potencialidades, as suas limitações, as suas condições de uso, para definir se aquela ferramenta pode ou não pode, de fato, ser solicitada para que o aluno apresente uma atividade avaliativa ou não avaliativa. Da mesma forma, eu tenho que pensar
enquanto professora, se essa ferramenta vai de fato chegar até os alunos. Eu posso fazer um material lindo, maravilhoso, na forma de um MP4 lá no Canva, na forma de um infográfico, e esse material não chegar até o aluno. Por quê? Vou mandar pelo WhatsApp e talvez ele não consiga abrir, ou eu vou mandar por e-mail e ele não vai ter acesso ao e-mail, ou eu vou colocar lá no AVA e ele não acessa o AVA. Então notem que a gente precisa sempre levar em consideração o contexto dos nossos alunos, o contexto de aprendizagem, para saber se essas ferramentas são ou não são adequadas. Independentemente disso, se tem um contexto favorável ou se não existe esse contexto favorável. É importante que a gente crie condições para que isso chegue até os nossos alunos, porque esses textos sobre os quais eu estou falando aqui nessa live são textos do nosso tempo, são textos do século XXI que trabalham aquilo que é cobrado dos alunos, que certamente vai aparecer nas avaliações externas, que são os textos construídos por meio da multimodalidade. Cada vez mais se fala sobre isso, cada vez mais nós precisamos fazer com que os nossos alunos tenham acesso a essas ferramentas. Os nossos alunos e os leitores também, porque se eu for uma jornalista e precisar apresentar o infográfico, eu quero que o meu leitor entenda o infográfico, ele entenda o fluxo do raciocínio apresentado daquela maneira ilustrativa. E aí voltemos aqui ao slide, eu quero ressaltar também que existem muitas possibilidades de desenvolvimento de múltiplos letramentos quando a gente fala desses materiais todos que eu apresentei aqui para vocês, porque eles vão falar de leitura, eles vão falar de síntese, duas habilidades importantíssimas para a formação do nosso aluno hoje, do sujeito também que não está na escola, que não está na universidade, mas que precisa compreender esses textos e precisa interagir com esses materiais que cada vez mais chegam a nós, seja por meio da TV, seja por meio dos jornais, seja por meio das redes sociais. Então, quando a gente fala de multimodalidade, de palavra, de imagem, de som, de movimento, que a gente pode criar usando as ferramentas que eu apresentei aqui para vocês, nós estamos falando das condições de as pessoas usarem a leitura e a escrita para exercerem a sua cidadania, para serem sujeitos, e isso é aquilo que nós caracterizamos como letramento. Cada vez mais nós precisamos de pessoas que tenham condições de atingir os múltiplos letramentos. E aqui ao final, ainda nesse slide, eu quero enfatizar para vocês a ideia de que a aprendizagem significativa que a gente propõe aqui para que o aluno, de fato, exerça o seu protagonismo, vai acontecer na medida em que esse aluno for convidado, for estimulado, se sentir, de fato, pertencendo a uma comunidade de letramento, de estudos, em que ele vai ter condições de registrar aquilo que ele aprendeu. Então, a aprendizagem significativa vai acontecer na medida em que o aluno vai conseguir, de fato, registrar as principais informações, os principais dados que ele aprendeu, que ele considera relevantes na sua aprendizagem em relação a quaisquer temas. E ele vai registrar isso através ou do mapa, ou do infográfico, ou do cartaz, ou de todos esses três gêneros numa mesma disciplina. Por que não? A gente tem que estimular os alunos a produzir esses materiais, seja usando tecnologias digitais ou usando o material mais tradicional, o papel, o cartaz, a caneta colorida, a mãozinha para escrever de forma manuscrita aquilo que ele considera relevante. O importante é que a gente consiga encontrar nessas ferramentas mecanismos de revelação de habilidades, competências e, claro, a aprendizagem significativa. E aqui na sequência também, os meus últimos tópicos são esses dois. Vamos falar que essas estratégias, elas servem tanto, então, como eu já disse, no início da nossa live, para apresentação de conteúdo e desenvolvimento de tópicos, mas também servem para que o professor consiga diagnosticar a aprendizagem dos alunos, se há ou não há alguma ruptura, alguma necessidade de complemento, de revisão de algum tópico, e pode servir também como instrumento de avaliação, porque eu posso abandonar o método tradicional de aplicar um trabalho, uma prova oral, e solicitar que o aluno demonstre o que ele aprendeu produzindo um mapa conceitual autoral, ou produzindo um infográfico. São estratégias modernas, estratégias que podem mobilizar várias habilidades na produção de um único texto, que é ou o mapa, ou o infográfico, ou o cartaz. Então a ideia é que vocês tenham ideias para vocês usarem nas suas práticas pedagógicas, se vocês forem professores, se vocês forem alunos, para que vocês possam encontrar outros mecanismos de vocês registrarem o que vocês aprenderam, de vocês terem uma memória escrita num arquivo visual, bonito, interessante, atraente, daquilo que vocês aprenderam, que, claro, faz parte da história de formação de vocês. Aqui na sequência agora, eu vou apresentar as referências que eu usei para elaborar o material que vocês viram agora ao longo da live. Então, Ângela Paiva Dionísio, com os gêneros multimodais e letramento. Trazemos aqui um texto específico sobre mapas conceituais, que é o texto do Moreira e do Buchewitz. E aí nós temos aqui um artigo muito interessante do Francis Paiva, que vai tratar também da multimodalidade, em especial o infográfico, que é o texto que nós abordamos aqui primeiro. E aí eu quero encerrar
essa nossa URI Live falando o seguinte, que toda vez que a gente pensa nos processos de formação dos alunos, nos processos de interação entre universidade e comunidade, a gente tem que pensar também no que pode ser útil, o que pode ser funcional para as práticas de estudo, para as práticas de ensino. E eu espero que o que nós apresentamos aqui nesta URI Live seja de muita utilidade e que seja bem-vindo para cada um e cada uma de vocês, seja aluno, seja professor, nos processos de construção de conhecimento e de desenvolvimento de habilidades e competências. E aí eu chamo vocês também para conhecer os conteúdos que nós temos em todo esse grande projeto que é o projeto URI Live, para que vocês possam socializar esses materiais, para que vocês possam também baixar os e-books que nós temos sobre cada uma das URI Lives, sobre cada um dos temas, e que vocês possam dinamizar tudo isso, compartilhando, comentando, seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Espero também que vocês possam interagir comigo, porque aqui na sequência eu já trago para vocês o meu canal de contato, que é o e-mail da universidade, luana@uri.br. Que vocês se sintam então convidados a interagir conosco e continuem participando de todo esse projeto, que é um projeto de a URI estar a um palmo da sua mão. Então notem que nós estamos querendo conversar com vocês, nós queremos a participação de vocês. Sejam todos e todas muito bem-vindos.